Olá, bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. O convite você já sabe, já conhece. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo? A inflação oficial perdeu força e abriu 2023 com uma alta um pouco menor. Essa desaceleração já influenciou no índice dos últimos 12 meses, chegando na menor taxa em 2 anos. No primeiro mês do ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, variou 0,53%. Segundo o IBGE, janeiro é o quarto mês seguido de alta. Mas apesar desse aumento, o indicador registra desaceleração em relação a dezembro, quando subiu 0,62%. E em janeiro de 2022, a variação havia sido maior. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 5,77%, a menor variação para o período desde fevereiro de 2021. E o índice também desacelerou em relação aos 12 meses imediatamente anteriores. Entre os 9 grupos pesquisados, o maior impacto do mês no índice veio de alimentação e bebidas. Os destaques foram para as altas nos preços da batata inglesa, do tomate e das frutas. Já em queda ficaram a cebola, o frango em pedaços e as carnes. Na sequência apareceu o grupo transportes. Essa elevação foi puxada pela alta dos combustíveis. Os destaques para a variação foram a gasolina e o serviço de emplacamento e licença, que incorporou pela primeira vez a fração referente ao IPVA de 2023. E uma portaria publicada nessa semana limitou o desconto do valor mensal do empréstimo consignado. O governo também determinou a redução dos juros para o financiamento. O governo federal limitou o desconto mensal de beneficiários do Auxílio Brasil que contratarem o empréstimo consignado. Assim, o valor máximo a ser contratado só vai poder comprometer 5% do benefício mensal. Quando foi lançado em outubro do ano passado, o maior valor do consignado era limitado a 40% do benefício mensal do Auxílio Brasil. A portaria também impôs limite para o número de prestações, a 6 parcelas ao mês. Antes, o número máximo de parcelas era de 24 mensais. Outra mudança é em relação à taxa de juros, que não pode exceder 2,5% ao mês a partir de agora. Antes, a taxa era de 13,5% com cada instituição financeira, podendo adotar uma tarifa diferente respeitando esse teto. Para o cálculo dos empréstimos já feitos, eram considerados R$ 400 e não o valor mínimo mensal de R$ 600 pagos para as famílias. Assim, o valor da parcela era de, no máximo, R$ 160. Com a mudança, o preço do consignado pode chegar a R$ 30. Na prática, antes o beneficiário podia ter, com o empréstimo, o valor total de R$ 560 no mês. Agora, o valor máximo chega a R$ 630. Em 12 de janeiro, a Caixa Econômica Federal suspendeu a concessão de novos empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil para uma revisão completa de parâmetros e critérios. Para quem já havia contratado, nada mudou. As parcelas estão sendo debitadas de maneira regular e de acordo com cada contrato. E tem novidade no mundo da tecnologia. O Google anunciou o Bard, o seu novo chat robô que usa inteligência artificial. A nova ferramenta será lançada logo menos nesses próximos meses e deve competir com o popular ChatGPT da startup OpenAI. Vamos conferir. De acordo com a Google, a nova ferramenta Bard fará parte do principal produto da empresa, as buscas. Assim como o ChatGPT e toda a inteligência artificial, o Bard se alimenta de informações coletadas na internet. Baseado em padrões e no cruzamento das informações, as duas ferramentas transformam os questionamentos dos usuários em respostas, usando uma linguagem natural, como se o usuário estivesse conversando com outra pessoa. A nova ferramenta também pode propor roteiros, letras de músicas, artigos, falar sobre qualquer tema e até mesmo fazer análises de imagens e vídeos. A startup em OpenAI lançou seu chatbot, que é praticamente um programa que tenta simular um ser humano na conversação com outras pessoas, em novembro de 2022. Foram cerca de 3 bilhões de dólares investidos no ChatGPT, que ainda está sendo aperfeiçoado. Atualmente, o serviço é gratuito
gratuito e tem sido um sucesso completo, com mais de 100 milhões de usuários em 2 meses. E com todo esse reconhecimento, grandes empresas como a Microsoft e a Google estão aprimorando seus projetos com as funcionalidades do ChatGPT para competir com a ferramenta da OpenAI. As tecnologias não param de chegar, trazendo avanços e interferindo sim no nosso dia a dia, na forma como nos relacionamos, como trabalhamos. E para a gente entender melhor sobre o ChatGPT, sobre essa ferramenta de inteligência artificial e de que forma ou formas ela deverá impactar as nossas vidas, a gente conversa agora com o professor Ricardo Rocha, especialista em inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre essa ferramenta, eu estou pronto aqui para responder para vocês. É para já, porque as dúvidas são muitas. Então, vamos começar com a primeira. Explica para a gente, professor, como funciona esse ChatGPT. Tá. O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial que foi criada com o propósito de ser um chatbot. Um chatbot, ele é basicamente um computador que interage com você como simulando conversas. E essas conversas, elas têm que ter significado. E esse que foi o grande pulo que o ChatGPT deu na tecnologia. Ela consegue entender o significado do que a gente escreve e responder de forma muito, mas muito adequada. Então, essa é a grande magia desse algoritmo que está bombando aí agora nesse momento, né? E quais as vantagens? Explica para a gente quais os setores e de que formas que a gente vai poder usar esse ChatGPT. Olha, o ChatGPT, ele é realmente revolucionário. Eu nunca vi em toda a minha carreira ser lançada uma ferramenta capaz de transformar a sociedade de uma maneira tão aguda quanto essa. Imagina o seguinte, imagina na época em que a calculadora foi inventada. Todos os cálculos que a gente tinha que fazer em todas as áreas da sociedade simplesmente foram resumidos a uma máquina que entregava o resultado na hora. Então, aquelas horas, dias, muitas vezes, foram resumidos a minutos. A gente está vivendo a mesma coisa com a área de textos. Todos os textos que nós levamos muito tempo para escrever, para inventar, para pensar, agora essa ferramenta pode ajudar a gente a escrever em poucos segundos. Então, basicamente, qualquer lugar, qualquer pedaço da sociedade que precise de auxílio na escrita, e que praticamente é todos os setores da sociedade, vão poder se beneficiar dessa ferramenta. Vai poder ter um atalho ali no que se diz a escrita de textos. Eu queria que você falasse para a gente sobre a questão da confiança. Essa ferramenta ela está sendo aprimorada, mas eu gostaria de entender, é 100% confiável? Ela analisa um grande volume de dados para entregar as respostas que ela oferece. Esses dados são conversas, textos da internet, tudo quanto é coisa escrita que já estava online, eles pegaram e usaram para treinar esse algoritmo. Esse algoritmo é uma rede neural profunda, para quem gosta de saber mais dos detalhes técnicos aqui, e ela consegue então fazer um retorno probabilístico da palavra que tem que ser escrita na frase. Então, ela pode facilmente se confundir, às vezes, apesar do algoritmo ser muito bom, ele se baseia nessa questão probabilística, que pode dar problemas ou não. Nós não devemos utilizá-la como uma ferramenta que entrega a informação verdadeira, mas sim uma ferramenta que auxilia a gente na escrita e que nós devemos julgar aquilo que ela está escrevendo. Não podemos confiar que tudo que sai dela é uma informação que é correta, que tem um fundamento por trás ou alguma coisa desse tipo. E, por outro lado, essa ferramenta para a criação de textos tem levantado um debate sobre o uso desse tipo de tecnologia na educação, por exemplo, e também em uma série de profissões. Quais seriam os impactos? Queria que você falasse para a gente sobre as desvantagens do ChatGPT. Olha, o ChatGPT, por ser um criador de textos muito incrível, muito fantástico, ele tem conseguido, por exemplo, tirar notas excelentes quando colocados, por exemplo, para escrever uma redação do Enem. Recentemente, o ChatGPT, respondendo a perguntas de uma entrevista de emprego na Google, também foi capaz de passar na entrevista de emprego, num alto cargo. Então,
toda e qualquer avaliação que é baseada na escrita de um aluno vai ter que ser questionada daqui em diante. Isso pode ser visto como uma desvantagem da ferramenta. No entanto, eu vejo mais como um período de adaptação que nós vamos ter, porque a ferramenta já está solta. Ela não é a única que tem esse propósito, já existem similares. A própria Google vai entregar uma ferramenta similar em algumas semanas. Então, essa é a nossa nova realidade. E acredito que na educação, eu como professor, nós vamos ter que nos adaptar. E aquele texto que uma vez era gerado pelo aluno, que nós esperávamos que o aluno escrevesse da sua própria mente, ele provavelmente agora vai ser muito difícil que ele faça isso sem o auxílio dessas ferramentas. Claro, a não ser num contexto de prova, num contexto que não se tem acesso a dispositivos eletrônicos, né? E como um especialista em inteligência artificial, qual conselho você dá para nós, réis mortais? Olha, o conselho que eu dou é que todo mundo teste essa ferramenta o quanto antes. Vejam o quanto ela é poderosa, sintam ela por si só. Eu, que sou da área, eu estou perplexo até agora, após 2 meses utilizando ela, e ainda não consigo ver os limites do que ela oferece. Ela é capaz de programar em linguagens de programação, ela é capaz de escrever músicas, ela é capaz de gerar, por exemplo, conteúdo de marketing para Instagram, para redes sociais como um todo. Ela é capaz de propor dietas para você, ela é capaz de propor basicamente o que você pedir para ela escrever. Mas, novamente, usem com muito juízo, usem como se fosse uma pessoa conversando com você e que não necessariamente tudo que está falando ali é verdadeiro, ou que com uma intenção ela tem a intenção de ser verdadeira, mas não necessariamente ela vai conseguir ser 100% das vezes. Eu comentei de um exemplo que eu tive aqui, que eu pedi uma receita de estrogonofe simples para ela. E ela listou os ingredientes, era um estrogonofe de frango, no caso, só que na hora de escrever a maneira como preparar, ela pediu para eu adicionar salsicha. Então, você vê que ela, às vezes, ainda requer um pouquinho de ajuste ali ainda, que a ferramenta é muito nova e, apesar de ser impressionante, ela ainda pode ficar um pouco melhor. E ela ainda comete esses pequenos deslizes. Confie desconfiando. Conversamos com o professor Ricardo Rocha, que é especialista em inteligência artificial, sobre os impactos do tão falado ChatGPT nas nossas vidas. Muito obrigada pela sua participação, professor. Eu que agradeço, Daniela. Fico à disposição para vocês sempre que precisarem. Até mais. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere a história de uma jovem de família humilde que estudou 17 horas por dia para conseguir uma vaga na Universidade de São Paulo. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta com mais notícia para você. Um relatório divulgado nesta semana pela Unesco apontou que 1 a cada 3 crianças no mundo não tem acesso à água potável na escola. De acordo com a ONU, esse problema pode afetar não só a saúde da criança, mas também a sua capacidade de aprender. O relatório intitulado Pronto para Aprender e Prosperar, divulgado pela Unesco, mostrou que em uma escala mundial, diversas escolas não possuem instalações sanitárias básicas. O texto detalha que cerca da metade das instituições não possui acesso à água potável. As crianças que vivem em países de baixa renda têm menos probabilidade de frequentar escolas que ofereçam serviços básicos, como água e sabão para lavar as mãos. A cobertura é ainda mais deficiente nas regiões da África subsaariana e no Pacífico. Segundo a Unesco, a falta de infraestrutura impede que as escolas ofereçam um ambiente seguro e que protejam as crianças de doenças. Além disso, o relatório também aponta para o risco de desnutrição infantil, já que as escolas não têm água potável para cozinhar para seus alunos. A Unesco afirma que todas essas questões interferem no aprendizado das crianças e que os países precisam investir mais no fornecimento de água potável e saneamento.
Crianças saudáveis e protegidas nas escolas aprendem mais. Um surto de gripe aviária na costa do Peru levou à morte de milhares de espécies de animais, como lobos marinhos e pinguins. A doença causou a morte de 585 lobos marinhos e 55 mil aves nas últimas semanas, de acordo com o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado. A morte de aves foi registrada em 8 regiões da costa do país, enquanto as de lobos marinhos foram localizadas em 7. A isso se somam resultados positivos por H5N1 em espécies de lobos marinhos, pinguins de Humboldt e outros tipos de pássaros, determinados depois de análise de amostras processadas em laboratórios de patologia veterinária na Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima. O Serviço Florestal e de Fauna Silvestre pediu que a população evite qualquer tipo de contato com lobos marinhos e aves que estejam nas praias ou em zonas rochosas. E olha só, papais e mamães, os cartórios de notas de todo o país agora podem emitir autorizações de viagens internacionais para menores de forma eletrônica. Quem traz para a gente mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. A novidade vem de uma parceria com a Polícia Federal, que agora vai emitir o documento eletrônico que permite que crianças e adolescentes de até 16 anos viajem para o exterior de avião sem um dos pais ou responsáveis. Então, o documento eletrônico vai ser emitido e pode ser acessado via Android, iOS ou através de um QR Code. Basta apresentar nos guichês de atendimento dos aeroportos quando for chegar para viajar, né? Para emitir essa autorização internacional de forma digital, os responsáveis pelo menor vão realizar um reconhecimento de firma por videoconferência, que vai ser disponibilizado pela plataforma online, permitindo aí a prática dos atos notoriais à distância. Feito o ato eletrônico, os pais vão receber o documento digital para validação. A novidade evita que o documento impresso seja perdido durante a viagem e até mesmo que os pais cancelem essa autorização a qualquer momento. Ainda assim, quem precisa da via física, quem prefere a via física, pode ir até um cartório e fazer esse documento através do reconhecimento de firma. De São Paulo, Bruna de Jaimo. Vamos mostrar agora uma história de superação. Uma estudante de 20 anos de origem humilde foi aprovada no curso de Medicina na Universidade de São Paulo, a USP. Só que até conseguir essa vaga na faculdade, ela chegou a estudar 17 horas por dia durante 3 anos e a fazer mais de 250 redações para treinar ali a escrita. Quem conta pra gente essa história é o repórter Leonardo Félix. Oi, eu sou Maria, eu sou a bisneta da escrava, eu sou a neta do migrante que morreu em São Paulo sem saber ler e escrever, eu sou a filha da faxineira com porteiro. Muito prazer, Maria Tereza. A gente sabe que a sua trajetória até aqui não foi nada fácil. Até conseguir ser aprovada no vestibular em medicina, você prestou 17 vestibulares em diversas instituições. Foram 3 anos de muita luta, onde eu estudei bastante, onde eu descobri que eu não sabia muita coisa, mas com muito esforço, com pessoas que acreditavam em mim, com a oportunidade. Hoje eu posso falar que eu passei em medicina na USP e na Unesp. A Maria nasceu aqui na capital paulista, mas logo aos 3 anos se mudou para Santos, no litoral de São Paulo, onde vive até hoje. Os pais dela nunca fizeram faculdade, mas sempre acreditaram no potencial e nos sonhos da filha. Eles sabiam que através da educação ela poderia mudar a realidade de toda a família. Parecem sonhos bobos para umas pessoas, mas pra gente são coisas incríveis. Por exemplo, quando eu fui aprovada na USP, a gente pediu pizza aqui em casa. E eu sei que para a maioria das pessoas isso é uma coisa comum, corriqueira, mas pra gente não. Foi um momento especial. Eu sei que eu vou poder proporcionar para os meus pais uma melhoria de vida. Eu sei que eu vou poder proporcionar para os meus pais uma melhor condição, mais conforto. Porque a gente tem uma vida meio difícil, mas por eles terem investido tanto em mim, agora eu sei que eu vou poder investir neles. As boas notícias começaram com a obtenção de uma bolsa integral em uma universidade particular, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Logo depois, o maior feito e a realização de um sonho, a aprovação no curso de Medicina da USP, em Bauru, também no interior. E para completar, a Maria também foi aprovada na Universidade Estadual Paulista, Unesp. Quando recebeu a notícia das aprovações, a emoção tomou conta da estudante. Mãe? Mãe, é urgente. Eu coloquei minha nota no ProUni de Medicina no interior de São Paulo e eu passei. 100%. 100% de bolsa.
ela vai pedir. Só depois de algum tempo a ficha caiu e ela percebeu que as listas de aprovados não estavam erradas. Quando eu fui aprovada em medicina pela USP, eu tinha ido conhecer essa faculdade nesse dia e eu cheguei na faculdade, eu não consegui conhecer ela, fazer o futuro. Eu fui para uma cidade do lado e daí quando deu meio-dia, eu abri a lista de aprovados, eu vi meu nome, aí eu fechei a lista, abri novamente, vi meu nome, fechei a lista, abri novamente, só na terceira vez que eu entendi. Eu passei em medicina na USP. A presença de Deus na vida da Maria é inegociável, como ela mesma diz. Afinal, foi esse relacionamento que a fez chegar onde está. Além da rotina de oração, tem um trecho da Bíblia contido em Salmos 126, que é a base da caminhada da Maria e que explica toda a trajetória dela até aqui. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Deus, ele me falava que, apesar de eu estar estudando, era para eu continuar investindo no reino dele. Todo dia, antes de estudar, eu tinha que fazer devocional, porque era nítido a diferença de um dia que eu não separava um momento para ficar com Deus e o dia que eu separava um momento para ficar com Deus antes de começar meus estudos. E sem o apoio dele, sem crer na promessa dele, eu provavelmente teria desistido. Porque muitas vezes eu estava super desanimada e Deus usava alguém para falar para eu não desistir, para falar para eu continuar. E ele ia me dar vitória. Foi muito bom conhecer você, Maria. A gente espera que a sua história sirva para incentivar muitos jovens que estão na mesma situação que a sua, a buscarem ir além e transformarem suas realidades e o mundo que os cerca. Acima de tudo, você ter o seu objetivo bem marcado, porque vão vir muitas pessoas dizendo que é melhor trocar de curso, vão vir gente dizendo que aquele não é um lugar para você, mas quando você tem uma rede de apoio, quando você coloca Deus, quando você tem um objetivo bem firmado, a gente consegue chegar finalmente ao resultado tão sonhado. E é com essa história de superação que eu encerro essa edição. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana para você e até segunda.